Hoje, no programa Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de conversar com a jornalista Natália Pugliese. Natália, tudo bem? Tudo bem, Mauro, mas hoje a gente vai trocar de lugar e quem vai fazer a entrevista aqui no Quintas com Quintais sou eu. Hoje a história é sua. Vamos lá? Vamos falar da sua história. Ai, ai, ai. Eu fico aqui... Hoje eu vou assumir o seu lugar. Porque, afinal de contas, a gente está comemorando 40 anos de carreira, um ano de programa aqui na casa, na TV Alerj, e eu quero saber dessa história toda. Tá preparado? Não. Ah, mas tem que estar. Vamos lá. Mauro, primeiro eu quero que você comece do início, falando pra gente como é que começou o seu envolvimento com as escolas de samba, com o carnaval, de onde surgiu essa ideia. Antes de tudo, quero agradecer muito essa iniciativa de eu poder falar um pouco de mim aqui na casa, que eu completando um ano de casa, né? Foi um prazer muito grande o convite, e completando 40 anos de carreira. Então as coisas se combinam nesse ano de 2025, Carnaval 2026. Bem, eu sou Mauro Quintais, nascido no Leblon, uma barreira enorme, um distanciamento muito grande, um abismo muito grande da minha formação para o Carnaval, sem dúvida nenhuma. A única referência pequena que eu tenho do Carnaval e que eu tinha naquele momento era a minha irmã, que desfilava na Portela, e eu lembro de poder ter acesso àquela fantasia e olhar aquelas cores, mas não tinha nenhuma relação com isso. Isso já te provocava encantamento ou era muito distante ainda? Não, o encantamento era pelo material. Eu lembro que era um adereço de mão, que era uma pranchinha de isopor pequena, dessas de criança, e era muito bonito. Era uma aula, inclusive, do Maurício Matos, que eu vinha trabalhar depois com ele. Aí fui normalmente trabalhando, fui trabalhar no metrô do Rio de Janeiro. Eu era funcionário do metrô do Rio de Janeiro, trabalhava ali na Cerzedelo Correio, em Copacabana. E ali eu comecei também a ter o contato com a parte técnica, com os desenhos, com o amigo Sérgio Costa, que já se foi, que me orientava com desenhos. Eu era um desenhista projetista, essa é a verdade. E como sempre acontece na minha vida, eu me enrolei com dinheiro. Porque a gente tem primeiro emprego, a gente se empolga, e chegou um momento que eu tinha um rombo financeiro muito grande. Eu estou falando de um salário pequeno, mas era um rombo muito grande. Ainda morando com pai e mãe. Meu pai, graças a Deus, era gerente de um grande banco, e ele administrava a conta do grande carnavalesco Maxi Lopes. E aí meu pai falou, poxa, meu filho desenha, porque eu já era aquela criança que desenhava desde pequeno. Desenhava, festa de família, desenha aqui, papapá. Eu sempre fui muito criativo e sempre tive o dom, né? Não sou um exímio desenhista, até por conta de treino mesmo, mas eu sempre desenhei, sempre pintei. Aí meu pai falou, Mauro, você não quer ir trabalhar com o Max? Porque o Max faz carnaval, o carnaval deve estar precisando de desenhista. Como eu era um desenhista projetista, eu falei, não, é uma renda extra, e fui. E aí encontrei o Maxi Lopes no barracão da Vila Isabel, com a administração já do presidente, era o capitão Ailton Guimarães Jorge, e ali eu comecei a trabalhar no Carnaval. Então, já começou numa grande escola e com um nome que já era uma referência também, né? Eu, na verdade, tive muita sorte, não sei se a palavra certa é sorte, porque eu já começo a trabalhar no Carnaval com o Max, que tinha acabado de ser campeão com a Mangueira, e ali o Max renovando a equipe dele, né, que era Augusto, Regina, Wagner e o Max, e eu fui, aquele cara sem conhecer muito, fui me olhando, me vendo naquele lugar de arte. Era um lugar de arte. E fui ficando. Fiz o primeiro ano, faltando dias para o desfile, alguém falou assim, não, mas você não vai só trabalhar no Carnaval, eu mandei fazer uma roupa de príncipe para você e você vai ser o príncipe da Cinderela. Saiu dos bastidores. Que era um enredo que falava de contos de fadas, enfim, de tudo isso.
e eu acabei desfilando. A primeira vez que eu piso na Marquês de Sapucaí, eu piso fantasiado de príncipe, né? Com babados e coisa e tal, e fui ali na frente da carruagem da Cinderela. E aí o Max, como estava renovando a equipe, então ele foi me aproveitando para fazer uma coisa melhor. Eu tinha nível universitário, o que naquela época, apesar de toda a Revolução Salgueirense, e toda a presença dos acadêmicos já no Carnaval, para a mão de obra mais básica, de barracão, você não tinha um nível universitário. Eu tinha, então eu fui sendo Já aproveitado. era um diferencial, né? Era um diferencial. Então eu realmente, você falou a coisa certa, eu tive muita sorte, porque eu já começo a trabalhar com o Max, trabalhei com o Max por 9, 10 anos, e aí fui trabalhar com o Joãozinho 30. E aí outro nome incrível, né, da nossa história do Carnaval, que revolucionou tantas vezes o Carnaval. Como é que foi essa experiência com o Joãozinho 30? O Max, ele me deu um olhar mais, como é que eu vou dizer, regrado. Porque o Max era um carnavalesco clássico e ele manteve ele sustentou essa característica dele até os últimos carnavais dele como um carnavalesco clássico, com um olhar clássico do carnaval, um pouco avesso às grandes novidades. Não, isso não é carnaval, e não estou falando nada, é uma característica dele. Né? E aí fui trabalhar com uma pessoa totalmente ao contrário daquilo que eu conhecia. O João é o avesso de tudo isso. Né? Para o João não existia limitação. Né? Uma das frases que o João mais usava é simetria e medíocre. Então ali eu comecei a entender, nossa, o que é isso que esse cara está falando? Não que o João tenha pego a minha mão e diga, olha, Mauro, você vai fazer assim, 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 como o Max também não fez. Né? Eu fui pegando as coisas. Mas é possível dizer que ele deixou mais livre a sua criatividade? Não, na verdade o João mostrou que tudo pode. Ele falou, Mauro, no carnaval tudo pode. Todas as manifestações artísticas existentes se encaixam no carnaval. Então, eu comecei a entender a dimensão do que era a maior festa popular do mundo através do João 30. Né? A coisa da ilusão. Eu era muito metódico. Não, João, eu vou forrar aquilo ali. Ele, Mauro, dá 3 passos para trás. Aí, você está vendo alguma coisa? Eu falei, não, então pinta de preto que de longe é tudo igual. Aí virava as costas e ia embora. Tinha essa visão mais ampla, né? Conseguia perceber como o público estava. Tinha uma visão aquilo, ampla, né? E ali eu conheci profissionais que vieram trabalhar comigo depois, que é o caso do Daniel Rocha, trabalhou comigo. O Daniel fazia aqueles figurinos belíssimos, coisa e tal. Aí o João olhava e falava assim, não. Pega essa estampa aqui, que está centralizada numa gravata de peito, amplia e coloca um pedaço da estampa em cada roupa, que quando juntar tudo, você vai ter a grande estampa. Então o João tinha essas loucuras e uma visão mega do carnaval. O João, por ser... Eu acho, tem uma teoria minha, pessoal, que por ele ser muito pequenininho, né, ele via tudo muito grande. E ele transportava isso para as suas alegorias. Uma alegoria do João, você olhava, era um barroco gigantesco, tudo era muito forte, impactante, pulsante, né? Então, eu acho que esse equilíbrio da rigidez artística do Max e da loucura, né? Exatamente isso, da loucura do João, isso me formou de alguma maneira. E aí, depois dessas experiências em escolas muito grandes também, né, muito importantes para o carnaval carioca, em que momento você parte para o seu voo solo, para assumir uma escola, né, à frente dela como carnavalesco principal? Esses 9 anos com o Max, no final foi um pouco turbulento, né, porque ninguém quer perder um assistente, um braço direito. Né? Mas eu sentia que eu não tinha mais espaço ali. Né? As coisas estavam começando a ficar muito complicadas. Não digo nem que tenha sido briga de egos, não, mas as pessoas já estavam me vendo como mais do que um assistente, era um cara que fazia, que estava trabalhando, e isso às vezes incomodava um pouco os profissionais. Eu falei, acho que está na hora de eu partir. Mas eu, sinceramente, não contava com o convite que foi feito
pelo presidente Zé Carlos Monassa, que era o presidente atual da Viradouro naquele momento, e ele me convida para fazer a transição da saída do Max, que nós estávamos na Viradouro, e aí ele dispensa o Max e a equipe, eu junto, e aí o Monassa me convida: Mauro, você não quer ficar para fazer a transição? Porque você conhece a escola e o João está vindo de um processo um pouco complicado, que foi a questão do Flor da Manhã. O João estava muito chateado com aquilo tudo, principalmente com a imprensa, né? O João ficou muito amargurado com a imprensa, mas depois, logo depois ele retoma, né? E aí eu fui convidado pelo presidente Zé Carlos Monassa a permanecer na Viradouro. E aí eu permaneci na Viradouro, onde eu adquiri esse aprendizado com o Joãozinho em 30. E aí sim, naquele momento eu falei: eu acho que eu posso dar um passo maior. E também os amigos, tem sempre um amigo que fala: olha, vai fazer sozinho. Tá no seu momento. Tá no teu momento, cara. Você sabe administrar bem um barracão. Porque eu fui administrador de barracão, eu fiz folha de pagamento, eu fazia pagamento, eu fiz pintura de arte com o grande Roberto Zaniewski. Então eu tinha, eu cursei arquitetura, então eu tinha E depois desses anos todos você vai ganhando uma visão mais abrangente do processo também, né? Mas de eu tudo nunca que fui, está envolvido. eu nunca fui aquele cara: eu quero ser, você é uma ambição de ser, mas eu fui naturalmente sendo levado. E aí me aparece uma oportunidade de assumir a Caprichosa de Pilares, né? A Caprichosa de Pilares. E eu vou fazer o meu primeiro trabalho solo na Caprichosa de Pilares. E eu consigo, de 18 escolas, colocá-la como em 9º lugar, né? A Caprichosa, que naquele momento era uma escola que estava... Ela subia, descia, né? Subia, descia. E consegui botá-la bem no meio da disputa, né? Com grandes escolas. Então aquilo foi legal para mim pra caramba. E ali, também fazendo a Caprichosa de Pilares, eu sou convidado, também é um acaso do destino. Passou uma pessoa na avenida que chamava-se Jorginho Harmonia. E eu falei: Jorginho, onde é que você está, rapaz? Ele falou: estou numa escola lá de São Gonçalo. Eu: nossa, tem escola em São Gonçalo? Eu falei: tem. É Porto da Pedra. Ah, me bota lá, hein? Virei as costas e fui embora. Aí ele lá de longe, ele falou: você quer ir para lá mesmo? Eu falei: quero. Eu trabalho, né? E eu já fazendo a Caprichosa, e ele me coloca na Porto da Pedra. A Porto da Pedra me convida, e eu faço Caprichosa e Pilares no especial e Porto da Pedra no grupo de acesso. E a Porto da Pedra ganha. E aí eu tenho que escolher: ou eu fico na Caprichosa, que foi a escola que me abriu as portas, ou eu vou nesse projeto louco de uma escola de São Gonçalo, que ninguém conhece, e aí faço a opção do projeto louco. Mas ganhar com um projeto louco, o grupo de acesso, e subir para o grupo especial é muito marcante, né? É uma virada de chave para aquela comunidade, para aquela escola emblemática, é um momento único, né? E para início, então, eu costumo dizer que a minha carreira, ela se confunde um pouco com a ascensão da Porto da Pedra, porque os dois estavam em ascensão, né? Não no sentido de, eu já era o grande, mas eu estava ali engatinhando. E a Porto também estava engatinhando. Então, essa relação que a gente teve durante esses anos foi muito forte por conta disso. Que, de alguma maneira, eu fui o único carnavalesco que conseguiu botar a Porto da Pedra nesses anos todos em 5º lugar. Né? Já com o enredo ousado, que era sobre a loucura, então não era muito comum. Então, a Porto da Pedra me proporcionou isso, sempre me deu muita liberdade, como me dá até hoje, que agora eu estou de volta na Porto da Pedra. Retomando então, essa história, né? É uma escola que gosta de ter como pano de fundo essa coisa da loucura. E aí, Mauro, eu queria saber de você, você já enumerou aqui algumas escolas, né? Por onde você passou por escolas de São Paulo, saiu do Rio de Janeiro, teve o período da pandemia também, que foi um momento difícil, né? Para o carnaval de uma maneira geral. E ao longo desse tempo todo, o que você diria que foram os momentos assim mais difíceis para sua carreira, né? Que mais marcaram você? Eu já passei por escolas. O carnaval, existe uma cultura do carnaval que é a cultura do não pagar. Eu estou falando isso aqui porque eu já falei isso em várias outras entrevistas. E essa cultura do não pagar, ela está entranhada no carnaval de tal maneira que as pessoas normalizam. Então, você não assina um contrato, você não precisa, que o presidente sempre
E a necessidade de você trabalhar, a necessidade de você estar em cena, acaba te levando para isso, né? Não sei se todo artista é assim, mas eu não sou uma pessoa muito conectada com o guardar, com o economizar, com o valorizar. Olha, eu tenho tanto. Não, tá bom, vamos, eu não posso perder isso, né? Então eu sempre trabalhei muito assim e acabo que às vezes eu fiz escolas que eu não recebi nada durante o ano todo. Eu fiz uma escola em São Paulo que eu não recebi nada durante o ano todo. Mas, no entanto, você chega num ponto que você, se eu saio, vai ser pior. Que aí nem a visibilidade eu vou ter. O que eu faço? Eu fico para pelo menos eu ganhar alguma coisa. E eu sempre pensei assim, alguma coisa de bom eu vou tirar dessa experiência, né? Aconteceu em São Paulo, e aí eu consegui construir um carnaval junto com os amigos lá de São Paulo, e o meu abre alas ficou tão lindo que eu fui contratado por uma grande escola de São Paulo e me sagrei vice-campeã com a Dragões da Real. Aconteceu aqui no Rio, eu fiquei 2 anos numa escola que não me pagava nada, nada, chegando ao ponto de ele falou, não, vai ter uma feijoada, mas depois do final da feijoada eu vou contar o dinheiro e eu pago você. Aí me dava R$100. Eu falei, você está me dando R$100? Entendeu? Então, coisas que ofendem até a sua carreira. Mas eu fui até o final, né? E aí me abriu outras portas também. Então, dentro desses 40 anos, existem momentos de muita felicidade, inclusive felicidade financeira. Mas existiram momentos de muita amargura, muita tristeza. Quando você é solteiro, quando você está em casa, solteiro, sem compromisso, é uma coisa. Mas como você carrega a responsabilidade de ter um filho e de você suprir a necessidade desse filho... O trabalho tem outro peso, né? Se potencializa de uma maneira absurda, né? Então, acho que cabe falar aqui também que a cultura do não pagar no carnaval existe até hoje. E é uma questão de você analisar por quê. Né? Será que é porque não existe uma regulamentação da profissão? O que nos leva a ter essa cultura do não pagar? E talvez eu vou te dizer isso com certeza. Os únicos momentos que me entristeceram no carnaval foram momentos de falta de pagamento. Porque o resto sempre foi muita alegria, foi de muito reconhecimento, de muitos amigos que fiz, e tudo que eu construí, apesar de não ser muito bom com dinheiro, eu consegui com o carnaval. Mauro, então vamos fazer uma pequena pausa para continuar com essa história no próximo bloco. É só 1 minutinho. O Quintas com Quintais volta já já. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o carnavalesco Mauro Quintais. Mauro, no bloco anterior a gente estava falando sobre essa questão de algumas dificuldades, né, que as pessoas que estão trabalhando com o carnaval acabam passando. Mas eu queria saber também sobre os momentos difíceis, né, que provocaram eventualmente alguma tristeza na avenida, durante os desfiles. O que te impactou? A gente tem os registros, por exemplo, do Carnaval da Viradouro, né, do incêndio, da Unidos da Tijuca. E, além disso, também os seus momentos de glória. O que você destacaria? Olha, sem dúvida, esse momento da Viradouro ele foi muito marcante. Porque foi um ano que o Max Lopes estava inspiradíssimo, né? De repente, até com essa coisa das influências ciganas. Então, foi um carnaval belíssimo. E foi um ano que a importação começava a ser liberada. Então, tecidos belíssimos, ele usou tudo de possível. Então foi um carnaval muito bonito. Tão bonito que até o incêndio, que acontece um incêndio no momento do desfile, ele se tornou emblemático e bonito também, né? O carro das geleiras da Sibéria, o carro pega fogo, né, naquele momento. E, por sorte, ele pega fogo fora do desfile, já na área de dispersão, porque se ele pega fogo durante o corredor do desfile, a tragédia seria muito maior. Então, eu acredito que aquilo tenha acontecido até para poder alertar que, a partir daquele momento, o Corpo de Bombeiros se preocupa em instalar um sistema de prevenção de incêndio em toda a avenida. Rever, né, esse controle? Rever o controle. Precisou acontecer para que isso fosse tomado na providência. Mas aquilo era um carnaval belíssimo.
belíssimo. Eu lembro muito belíssimo. dessas imagens, porque eu sou de Niterói, Isso. e essas imagens desse carro maravilhoso da Sibéria, da Viradouro, realmente Ele é tão bonito que pegando fogo história, ele fica né? mais bonito ainda. E eu tenho uma breve história, se você me permite. Claro. Quando nós fomos fazer esse Carnaval de Cigano, nós assumimos os barracões na zona portuária. Uhum. Era a primeira vez que as escolas foram para a zona portuária, que tinha desabado o pavilhão de São Cristóvão, que era onde as escolas trabalhavam. Aquilo desabou, aí nos empurraram para a zona portuária. Quando eu estava arrumando o grande barracão da zona portuária, que seria o barracão da Viradouro, chega uma cigana que o Max levou para abençoar o barracão e ela fala a seguinte frase para mim. Me chama num canto e fala: "Você que toma conta daqui, moço?" Eu falei: "Sim, sou eu que tomo conta daqui." Porque naquele momento eu não era carnavalesco, eu era o administrador. "Coloque um cachorro para tomar conta do fogo." Coloque um cachorro para tomar conta do fogo. Eu falei: o que é isso? Coloque um cachorro para tomar conta do fogo. E aí, 5 meses depois, você tem um incêndio no carro dos cachorros. Com os huskies siberianos. Com os huskies siberianos. Ela não conseguiu identificar a mensagem, eu muito menos, né? Porque eu não botei cachorro nenhum. Ela coloca um cachorro, quer que eu bote cachorro no barracão? Não, vou botar extintor. E aí, com aquela minha cabeça quadrada, eu botei extintores no barracão, mas não adiantou, que pegou fogo no carro do cachorro. Então, esse foi um momento muito triste. O meu terceiro ano na Unida Tijuca, na comissão de carnaval, com o presidente Fernando Horta, a gente conseguiu um quarto lugar no primeiro ano, Carnaval da Suíça. Depois conseguimos um vice-campeonato, conseguimos a 1/10 do campeonato, quando a gente falou da agricultura. E a gente estava indo para um outro desfile campeão também, que era sobre a música americana. E aí acontece também aquele grande acidente, que graças a Deus também não tivemos vítimas fatais, mas uma estrutura de carro alegórico que quebra, tomba, né? Uma coisa que poderia realmente ser muito perigosa e muito problemática, e gera uma grande confusão ali, porque as pessoas não sabiam o que a gente faz. No setor 1, o carro alegórico desaba, para o desfile, continua o desfile. Desestrutura tudo, né? Espera a Defesa Civil, o bombeiro vai liberar. E nesse momento é que você vê que as pessoas são preparadas para fazer um carnaval certo. Né? Uma direção de harmonia, uma própria presidência, todo mundo está ali preparado para fazer o carnaval certo, para entrar tudo certo, para correr tudo bem. E aí passa a ser um grande teste, um teste infeliz. E todo mundo ficou igual barata tonta, ninguém sabia o que fazer, Não estou puxando para mim nenhuma responsabilidade, mas naquele momento, talvez pela minha experiência, eu fui o único que consegui dar uma entrevista, porque me chamaram, eu me propus a dar a entrevista e explicar: não, estamos aqui aguardando a liberação da Defesa Civil para saber o andamento. O principal foco da Tijuca agora é olhar as pessoas que estão aqui sendo socorridas e, a partir daí, liberar ou não o desfile. Aí, que é difícil também, né? Manter a calma, a racionalidade, difícil. Falar com a imprensa, dar explicação. Tá todo mundo nervoso, estressado. Isso está ali registrado na transmissão, e que eu dou pelo menos uma satisfação, porque ninguém queria dar uma satisfação, até porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Então, esses foram 2 momentos muito tristes para mim na Avenida. Eu também tenho um momento muito, não vou dizer triste, mas de pesar, que foi: eu estava viúvo há uma semana e tive que fazer um desfile em São Paulo, da Dragões da Real, que era um enredo que falava sobre os doutores da alegria. Então, aí você vê como o carnaval ele se torna antagônico, mistura com a vida, né? Eu praticamente de luto ainda, porque tinha uma semana do falecimento da minha esposa e tive que ali transmitir um enredo sobre alegria, me posicionar como um carnavalesco da alegria naquele momento. Então, esses são 3 momentos muito tristes. E o momento de felicidade eu posso resumir todos em um momento só, que foi a homenagem em vida que eu fiz para Bibi Ferreira. O Carnaval da Bibi Ferreira foi assim uma coisa maravilhosa. Seu maior orgulho? O meu maior orgulho, porque poder homenagear foi através do Nilson Raman que eu consegui levar a Bibi para a Avenida. Havia alguma resistência, não, mas será que... E o presidente Carla Morato falou assim: Bibi Ferreira?
mas não precisa nem falar mais nada. Isso é uma diva, né? E a palavra do presidente, uma diva, isso se configurou como um nome de enredo e tudo isso, né? E aí fizemos essa homenagem em vida para a grande Bibi Ferreira, uma mulher maravilhosa. E como você fala, assim, é especial por ser em vida, né? Porque a gente tem também uma cultura de valorizar os nossos artistas, as nossas figuras importantes já depois da morte, que ela não tem o prazer de ver esse reconhecimento. Exatamente. Então, esse é o momento que, para mim, me deu mais orgulho de dizer, caramba, eu estou fazendo uma coisa importante. Né? Eu estou eternizando, né? Evidente que existe a carreira dela que já é eternizada, mas eu estou eternizando em dança, em música, em corpos que se movimentam, né? Em detrimento ao prazer de uma comunidade e uma grande artista brasileira que vai ficar marcada para o resto da vida. Bom, já que a gente está falando de momentos especiais, eu vou pedir para a gente rodar aqui umas fotos desses momentos, porque eu quero que você comente e explique para mim. Olha, gente, o que é isso? Onde é que foram arrumar isso? Tá vendo? Isso é coisa de Braulio Malheiros. Isso aí é o Carnaval da União da Ilha. É um carnaval que antecede o Campeonato da Imperatriz, que nós fizemos a União da Ilha. O presidente era Beto Maia, sobre Ari Barroso. E esse era o carro do Popeye, do Flamengo, que era o símbolo do... E esse carro não desfilou. Esse carro ele foi todo quebrado no trajeto, né, do barracão. Estava pronto. Estava pronto, mas foi todo quebrado no trajeto da concentração, do barracão para a concentração. Não sei o que arrumaram, que quebraram esse carro todo, e eu tomei essa decisão na hora, falei, esse carro não vai desfilar. Porque naquela época não tinha muito rigor com mapa, com defesa de quesito. Com o que tinha sido apresentado anteriormente. O carro estava tão quebrado, eu falei, gente, esse carro não vai desfilar. E era assim que acontecia naquela época. Bota o carro aí do lado, aí empurraram o carro. Era um desenho meio simplório, meio bobinho, mas foi aí um dos primeiros projetos que eu fiz. Vamos ver o próximo. Carnaval. Então, Vila Isabel, 86, essa logo é minha, né? Na época tudo feito à mão, né? Não existia ainda os recursos do computador, tudo feito à mão, colorido à mão. Foi um belíssimo carnaval. Isso também mudou muito, né, Mauro? A forma da criação, né? Os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né, para facilitar. Eu fui um dos pioneiros também, acho que eu e Renato Lage, pioneiros no uso da computação gráfica, do 3D. Lógico que não falo eu, não era eu que manuseava o computador e tinha os recursos. Mas que implementou aquilo, né? Tinha um profissional, que repito, era o Daniel Rocha, que era maravilhoso com relação a isso. Olha que lindo. Esse foi o único quinto lugar da Porto da Pedra, né? Que era o carro do Menino Maluquinho, que eu falava sua loucura. Era um enredo de personagens. E aí tinha justamente ali um dos personagens, que era o Menino Maluquinho. Lá em cima você tem o Ziraldo, né? E aí, justamente nesse mesmo ano, eu com essa cara e esse cavanhaque belíssimo, dando uma entrevista, nesse momento já era desfile das campeãs, a escola voltando em quinto lugar. Apoteose, olha lá. Aí gordo, né? A gente vai mudando muito, né? Aí, tá vendo? Vários momentos. Vamos ver o próximo. Aí foi o início, no Quintas com Quintais, que foi uma iniciativa minha, né? Porque eu estava na Unida Tijuca, eu tinha 5 carnavalescos na Unida Tijuca, contando com o historiador. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para me destacar nesse universo aqui, porque são 5 feras e eu tenho que pular. E eu criei o Quintas com Quintais, e era uma iniciativa pessoal, e então com recursos de amigos que foram ajudando. Então esse aí foi feito na Rádio Nacional. Começou aí. E esse foi o nosso aqui primeiro já na TV entrevistado. Alerj. Não, esse foi ainda era lá? No projeto esse cenário Quintas também com Quintais, que escuro. É o grande Renato Lage, né, que já esteve aqui também, que ele foi o padrinho do programa, porque foi a primeira entrevista que eu fiz no Quintas com Quintais, foi com o Renato Lage. E tirar o Renato de casa de manhã, cedo, ele aí no auge, trabalhando que nem um louco, e ele me deu essa honra de inaugurar. Então o Renato é o padrinho. O Renato é a sua grande referência, você acha? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí com a querida Márcia Lage, que nos deixou, e o Renato também. Eu sou aquele que ia para a Avenida para assistir o Renato Lage. Eu não estou falando isso por esse momento, não, mas eu era esse. E aí Leandro Vieira também, Alexandre Losado, no momento da Mangueira,
uma homenagem aos carnavalescos que já tinham passado pela Mangueira. E eu estava aí de rosa, todo mundo de rosa. Alexandre, um grande nome, campeoníssimo. Essa Janaína que me ajudou a fazer esse ensaio fotográfico. Eu cismo, às vezes, de fazer ensaios fotográficos. Eu sou meio metido a besta. E aí eu fiz uma série de fotos aí com o Diego. E essas fotos até hoje eu uso como divulgação. Vou fazer uma outra série agora. Então, isso aí está sempre... E ela também belíssima, então valoriza demais o trabalho. Milton Cunha, uma grande referência do carnaval também, hoje voando na Globo, né? Um grande chanceler do carnaval, Milton Cunha, me deu a honra de fazer essa entrevista. Logo você vê que tem uma parede de acrílico ali, que foi logo no finalzinho da pandemia. Mas a vontade de fazer o Quintas com Quintais era tão grande, né? Ainda era com o nosso recurso, patrocínio, você vê que você tem patrocínio e tudo. A gente conseguiu levar o Milton, e o Milton foi muito caridoso, sabe? O Milton foi muito... É uma entrevista muito especial, se você puder assistir. Não está na página específica da TV Alerj, mas está no Quintas com Quintais, vale a pena. O Milton é sempre uma aula de carnaval. Acabou virando uma referência, né? Uma grande referência do carnaval. Mônica Puga, na TV Alerj. Na TV Alerj. Cobrindo o carnaval da Intendente Magalhães. Exato, eu tive a honra de ser convidado também, com a amiga Ludmila de Aquino, que me ajuda demais. Ludmila era minha produtora também no Quintas com Quintais, fora da TV Alerj. Aí fiquei nessa maratona aí até o dia seguinte, foi até de manhã cedo. Eu já estava lá. Uma maravilha, né? Maravilha. Eu estava nessa avenida. Aí, trabalhando. Saí a Porto da Pedra, no grupo especial, faltando poucos dias para o carnaval, a gente ainda construindo o Abre Alas. E foi um belíssimo desfile. Aí um momento de reflexão, né? Que a gente senta, bota a perna para o alto e vem alguém tirar uma foto. Mas também nesse ambiente de trabalho. Eu gosto sempre de estar junto. Eu acho que quem nos suporta, nos dois sentidos, né? Nos dão suporte e nos suportam nos momentos mais difíceis, da raiva, que você discute, você grita. E são as costureiras, são os aderecistas, são os ferreiros, os carpinteiros. Então, eu sempre... Quem está ali no dia a dia, eu aprendi com o tempo que era importante ter essas pessoas. Eu não era assim. Eu não era assim. Eu fui mudando com o tempo. Então, hoje eu entendo que eu preciso entender os problemas de cada um, porque eles também têm problemas. Com certeza. Compartilhar com eles e, dentro do possível, ajudar ou não, mas sempre estar junto. Então, é nessa hora que a gente tem que ter essas pessoas com a gente. Porto da Pedra, né? Desfile da Porto da Pedra. Esse último agora, que é a história que a borracha do tempo não apagou. A Ludmila aí. Aí Ludmila aqui no Braulio Malheiro, que também nos ajuda aqui com o texto. Aí, Estandarte de ouro, Porto da Pedra. Conseguiu, em 3 anos de Porto da Pedra, eu falo a escola consegue. Esse ano, 2025. 2 estandartes de melhor escola na série ouro, né? Com a invenção da Amazônia e agora com a história que a borracha do tempo não apagou. E aí, o filhote. Aí vocês querem me derrubar. Esse é meu filho João Vitor, jornalista, e já está com 23 anos, né? Que é ele que me move a seguir em frente, ele que me move a continuar na carreira, né? Embora ele diga, pai, dá uma parada, você não precisa mais, vai descansar. Mas não. Mas o gás da gente são os filhos, né? A gente quer sempre deixar alguma coisa, dar o melhor para eles, né? Entre erros e acertos. Aí, a gente lá no Parque Lage. Pequenininho ainda. Pequenininho, né? Tá comigo desde sempre, né? É meu parceiro. Hoje ele me dá... ele já está grande. E hoje ele me dá conselhos. Hoje ele fala, pai, você não entende nada disso. O papel deles chega um momento que eles estão na... Olha, acho que são as duas pontas, né, da vida, né, os dois extremos, né? Acho que essa foto mostra bem isso. Esse é o nosso próximo enredo. É o próximo enredo da Porto da Pedra. Essa é Lourdes Barreto, foi eleita uma das mulheres mais importantes pela BBC de Londres, né? Então, a figura da Lourdes Barreto vai ser importante. O nosso enredo esse ano fala das profissionais do sexo, né? Nós vamos falar de um pouco de história,
vamos falar um pouco da luta de cada uma, e vamos falar da luta do coletivo para o reconhecimento da profissão, para o melhor entendimento da profissão. É um enredo muito difícil, é um enredo muito complexo, é um enredo que você tem que ter muito cuidado, mas sem dúvida nenhuma, a direção da escola, através de Fabrício e Fábio Montebello e Francine, a gente entende que tem que tratar com muito respeito. Então a gente vai, de alguma maneira, dar visibilidade, embora seja uma profissão que quase sempre não querem ser vistas, né? Mas dar visibilidade à luta dessas mulheres, né? Às necessidades dessas mulheres. Para não deixar cair em nenhum contexto pejorativo, né? Exatamente. Falar sobre outro aspecto. É um dos enredos mais difíceis da minha carreira. E você comentou comigo anteriormente que esse enredo, na verdade, fazia parte de uma trilogia que não se concluiu, né? Na sua primeira passagem pela que eram os Loucos, que foi o 5º lugar, os Ladrões, que eu fazia um paralelo dos ladrões clássicos e os políticos. Porque o Robin Hood era o ladrão, era o político que roubava, mas pelo menos dava alguma coisa, né? O Ronald Biggs era o ladrão que nunca foi pego. Então eu fazia essas... Não estou generalizando, por favor, mas foi uma liberdade criativa. E a terceira seria sobre as prostitutas. Isso eu estou falando lá atrás, em 97. Hoje o contexto mudou, o contexto é outro enredo. Então, qualquer um que pense, é aquele enredo, eu conversava com o Mauro lá em 97 sobre esse enredo, o enredo é meu também. Não, porque hoje é uma outra história, é um outro contexto, é um outro Brasil, é uma outra sociedade, é um outro olhar que se tem até para a própria profissão, né? E você falando sobre esse outro contexto, né, a outra forma de se ver, olha lá, agora a gente está vendo essa homenagem ao nosso diretor Luciano Silva, né? Exato, eu fiz uma réplicazinha, né? Esse estandarte quando eu falo simbólico, né? Ludmila, toda a equipe. A equipe do programa. Para poder agradecer ao Luciano, porque de alguma maneira você ganha um estandarte de ouro não para uma ação individual. Eu acho que o estandarte de ouro não tem um olhar para aquele momento. Olha aquilo legal, vamos dar um estandarte de ouro. O estandarte de ouro é uma comissão super competente, né? De artistas e jornalistas, de pessoas que têm um olhar muito técnico, artístico. E o que eu falei para o Luciano quando eu dei esse presente para ele foi o fato de eu estar com um programa na TV Alerj, que é uma coisa tão importante, o fato de eu estar toda semana sendo visto ou na TV aberta ou na própria internet, isso reforça a minha figura de carnavalesco. E, de alguma maneira, isso pode também fazer com que o olhar do Estandarte de Ouro mude. Olha, esse cara está aqui atuando, são 40 anos, olha o trabalho que ele fez. Então, em agradecimento a isso, fizemos aí essa homenagem ao Luciano, que ele merece, porque realmente abriu as portas da TV Alerj. Ô Mauro, vamos falar sobre essa mudança, né, do processo do carnaval, antes da gente finalizar. Nós conversávamos também, antes desse programa, sobre o processo de pesquisa, né? Os historiadores trabalhando, envolvidos. Como é que isso era feito antigamente, quando não se tinha acesso à internet? E como ele é feito hoje? O que mudou e de que forma isso tem impacto na execução do desfile? Eu peguei... Essa minha geração pegou muitas mudanças e nossa geração é heróica porque ela conseguiu se adaptar. Né? Então, a figura do enredista, que é o termo que criaram para isso hoje, né? Existe um protagonismo muito grande hoje em termos de enredistas. Mas, anteriormente, você contratava geralmente um historiador que ia para a Biblioteca Nacional, escolhia os livros, reservava os livros, pegava aquilo e ia pesquisando dependendo do assunto, né? Eu trabalhei com grandes nomes já na era digital. Eu trabalhei com Gustavo Melo, que hoje é um grande nome da Viradouro. Então, naquela época era bem diferente, porque os enredos não eram tão rebuscados, não existia uma cobrança tão grande. Por exemplo, eu poderia fazer um enredo sobre o carnaval no mundo. Aí eu pegava os carnavais, Nova Orleans, Trinidad e Tobago, aí França, fazia um enredo. Estava lindo, maravilhoso. Renato fazia carnavais, enredos de uma página só.
e deixava que a cabeça do espectador viajasse, né? Então, hoje em dia, existe uma cobrança muito grande, quando eu falo uma cobrança positiva, de que os enredos tenham mais conteúdo muito mais acadêmico, detalhado, né? muito mais detalhados. Então, a figura do enredista, que hoje eu trabalho com o Diego Araújo, tem essa função de fazer a pesquisa, dialogar com o carnavalesco, evidente, porque, na verdade, a ideia é minha, eu sou o criador, né? Então, ele dá poesia ao meu pensar. Então, vai alimentando, né, vai alimentando. A sua criatividade. Agora, também. depende de carnavalesco. Tem carnavalesco que não dá esse protagonismo. Tem carnavalesco que faz lá e coisa e tal, e ninguém fala em nome de enredista, de nada disso. Eu sempre fiz questão de falar porque eu acho importante. Não só de quem faz o enredo, mas quem faz os figurinos, quem arte finaliza, quem faz os projetos. Então, existe uma equipe, existe um suporte para que o carnavalesco se sustente durante 40 anos, né? E dar esse protagonismo é a coisa mais natural para mim. Então, eu acho que talvez por isso que até hoje eu recebo muito carinho de quem eu ajudei no sentido de dar visibilidade. Então, volta e meia eu recebo um feedback de alguma coisa de, poxa, Mauro, muito obrigado, você fez isso por mim lá atrás. Às vezes que você nem lembra das coisas. Mauro, e agora eu vou fazer com você uma coisa que você faz com seus convidados. Quero saber o que você diria para o Mauro Quintais lá na infância, se você pudesse. A primeira coisa que eu ia dizer é assim, guarda dinheiro. Seja prudente. Seja prudente, guarde dinheiro, não se deslumbre. Agora, falando sério, eu acho que eu diria... É porque o carnaval chegou para mim de uma maneira tão do nada, tão de surpresa, que eu poderia dizer, siga em frente, siga seus sonhos, sabe? Essas coisas. Mas eu vou me projetar à frente. Estando eu no carnaval, o que eu diria para mim? Evidente, o guardar dinheiro é importante. Mas ouse mais, brigue mais pelas suas ideias, enfrente os poderosos quando eles dizem, não gostei disso, a minha esposa não gosta desse tecido. Você é contratado para ser o carnavalesco de uma escola porque você tem um legado artístico e você vai dar a personalidade dessa escola através do seu legado artístico. Senão, não teriam contratado você. Então, eu diria isso para o garoto, né? Segue em frente, não tenha medo. Eu era uma pessoa hiper tímida, eu era uma criança introvertida, sabe? Então, talvez isso tenha me beneficiado, né? Porque dentro de mim eu fui guardando essa arte, e essa arte eu fui soltando até o momento que eu explodi na figura de um carnavalesco, que é, sem dúvida nenhuma, um dos expoentes mais importantes da arte brasileira, talvez mundial, é a figura de um carnavalesco, que ele acumula tantas funções. Ele é texto, é figurino, é projeto, é decoração, é tomar conta do barracão, é coreografar, é dialogar com comunidade, é ser o porta-voz da escola. Olha quantos atributos tem um carnavalesco. Então, talvez eu tenha guardado isso tanto tempo que quando soltou de uma maneira tão bacana. E eu sou muito orgulhoso, sem falsa modéstia, eu sou muito orgulhoso da minha trajetória. Orgulhoso com razão. Eu acho que hoje, graças a Deus, eu posso ser considerado como uma referência positiva para a grande maioria, negativa para alguns, mas eu estou muito orgulhoso do Carnaval e eu sou muito grato ao que o Carnaval me deu. Mauro, nosso programa está acabando. Queria agradecer por essa troca, me permitir estar aqui também, te entrevistando. Nossa, é uma honra para mim. Imagina, a honra é minha. E eu desejo sucesso não só nesse programa, que outros anos venham, no próximo enredo, que o Carnaval de 2026 seja mais um momento marcante e maravilhoso da sua carreira. Eu que agradeço a vocês todos da TV Alerj. O Quintas com Quintais fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.